Vamos dar sequência ao nosso estudo. No versículo 33, hoje terminaremos o capítulo 5 de Atos. Semana passada nós falamos sobre a prisão dos apóstolos, sobre o ciúme dos líderes. Fala que eles foram tomados de inveja, que eles prenderam os apóstolos, que eles foram libertados por um anjo e eles voltaram a pregar a palavra de Deus. E depois que aqueles homens foram buscar os apóstolos lá dentro da prisão e viram que as sentinelas estavam todos lá, mas os apóstolos não estavam, ficaram confusos do que havia acontecido. São informados de que esses apóstolos voltaram a pregar a palavra de Deus, ao invés de eles fugirem, Aos olhares humanos, alguém poderia falar: como são bobos, estavam presos por pregar a palavra de Deus, foram soltos e voltaram a pregar a palavra de Deus, mas são tolos. Poderiam ter saído, ir embora, voltar para sua vidinha, pescar o seu peixinho, fazer alguma coisa lá, ter uma renda. Não, esses aí gostam de sofrer, não é verdade? Esse é o pensamento do mundo. E aí então eles voltam, são aprisionados novamente, a eles é dado ali uma qualificação, uma responsabilidade que certamente é algo que era o objetivo deles mesmo. Versículo 28, ele fala: contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina. Esse era o objetivo deles, encher Jerusalém não da doutrina deles, mas da doutrina de Cristo, Então ele fala que eles afirmaram que eles deviam primeiramente obediência a Deus e depois aos homens. Não está falando que eles iam fazer um levante, que eles não iam mais obedecer às autoridades, até porque a Bíblia não fala isso. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 13, vai falar que as autoridades foram instituídas por Deus e que nós devemos obedecê-las. E quando nós não as obedecemos, nós estamos desobedecendo a Deus que a instituiu. Mas neste caso aqui, quando a autoridade nos pede algo que é contrário à vontade de Deus, há aqui então uma prioridade de obediência. Eu devo primeiramente obedecer a Deus, depois aos homens. Então, se estes homens me pedem algo que é contrário à palavra de Deus, eu vou obedecer a Deus. É isso que Pedro fala ousadamente, mostrando aqui que a vida dele realmente havia mudado completamente. Depois de ele ter negado ao Senhor, aqui ele tem todo um discurso ousado. Desde Atos capítulo 2 a gente vê isso, ele se levantando, tomando a frente, falando de tudo aquilo que Deus estava fazendo naquele meio. Por intermédio do Espírito Santo, e como Cristo tinha morrido, e a responsabilidade daqueles homens, que era a responsabilidade deles, a morte de Cristo, que eles haviam matado o Senhor Jesus. Então, no versículo 33, nós vamos lê-lo até o 42, este texto, ele nos fala assim: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não poderei destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-os e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então aqui, logo após aquela declaração de Pedro, eles se enfurecem. Primeiro eles foram tomados de inveja, e aqui nesta passagem fala que eles se enfurecem a ponto de querer matá-los, depois daquilo que Pedro havia falado: olha, a responsabilidade pela morte de Jesus é de vocês.
Nós devemos obediência a Deus e não a vocês. Nós não vamos fazer aquilo que vocês estão falando para nós fazermos. Isto para uma autoridade, para o Sinédrio, para aquelas pessoas que estavam ali, é uma afronta. Como assim vocês estão nos desafiando nossa autoridade? Pessoas investidas de autoridade, muitas delas têm essa arrogância de que você sabe com quem você está falando, aquela famosa carteirada. Você sabe com quem você está falando? Eu sou um doutor, eu sou um delegado, eu sou um juiz, eu sou uma pessoa influente na sociedade, eu sou um vereador, eu sou um deputado, eu sou um senador. Você sabe com quem você está falando, você está desafiando a minha autoridade. E ele se enfurece a ponto de desejarem a morte destes homens. Há uma fúria aqui, eles são tomados desta fúria aqui, por terem sido desafiados, por terem sido confrontados. Olha, o Jesus, o Cristo, o Salvador morreu por causa de vocês, a responsabilidade é de vocês. O fato de ele ter morrido vai cair sobre vocês, a conta cai sobre vocês. E aqui então há esta trama para que eles sejam mortos, então, depois de toda esta declaração ousada da parte de Pedro. E o versículo 34 começa com um mas. Aqui então há a possibilidade, praticamente a certeza de que eles morreriam, mas o 34 traz aqui um mas. Quer dizer, aconteceu algo para que isto não se concretizasse, a morte dos apóstolos fosse concretizada neste momento. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Então Gamaliel chega ali, um fariseu. Nós já falamos, o sinédrio era composto ali por dezenas de pessoas, dentre eles fariseus, saduceus, mestres da lei, pessoas influentes da sociedade. Era como um grupo de autoridades que decidiam questões ali acerca da sociedade israelita, do povo ali em Jerusalém. Então Gamaliel, que era acatado, que era um homem influente, que era uma autoridade, um fariseu, que era um grupo diferente dos saduceus, que nós já falamos aqui. Os fariseus criam na ressurreição, em anjos. Os saduceus já não criam em nada disso, então eram grupos antagônicos ali. Os fariseus tinham toda aquela questão legalista, que Jesus Cristo combateu a questão do legalismo deles, os chamando de sepulcros caiados, falando que eles lavavam o copo por fora, mas não lavavam por dentro, que eles coavam um mosquito, mas engoliam um camelo, que eles eram pessoas legalistas, apesar de serem estudiosos, mas não compreendiam o espírito da lei. Eles eram pessoas que olhavam para a letra da lei, mas não compreendiam o espírito da lei, não conseguiam interpretar e aplicar corretamente as escrituras, e muitas vezes, então eram, na maioria das vezes, apenas homens religiosos, como nós vemos outras pessoas nas escrituras, e o Senhor confrontando essas pessoas ou fazendo até parábolas relacionadas a fariseus. Então este Gamaliel, que inclusive era o apóstolo Paulo, foi instruído aos pés de Gamaliel. Atos capítulo 22, versículo 3 nos fala isso. Este homem era um grande estudioso e bastante influente naquela sociedade, tanto que o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 22, versículo 3, fala: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, quando Paulo se apresenta como um judeu, o fato de ele falar que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, quer dizer que Gamaliel ele tinha um grande reconhecimento naquela sociedade. Você não fala o nome de uma pessoa que ninguém conhece. Se eu chegar aqui e falar: olha, eu estudei com o Zé. Quem? Que Zé? Quem vai saber? Agora você fala: olha, eu estudei com tal pessoa, uma pessoa conhecida. Eu estudei com aquele teólogo super famoso, que ele veio lá dos Estados Unidos para o Brasil. Ele estudou com aquele cara. Bom, aquele cara, olha só, então ele aprendeu muita coisa. O apóstolo Paulo estava fazendo: olha só,
eu aprendi aos pés de Gamaliel. Ele estava se colocando ali como um judeu. Então este Gamaliel se levanta ali, ele era acatado por todo o povo, ou seja, ele tinha influência diante do povo e fala: tira os apóstolos daqui e nós vamos conversar sobre isso então, sobre o intento de vocês de matar os discípulos. Vocês acham que a solução para isso, para aquilo que eles estão falando, para aquilo que eles estão colocando aqui é matá-los. Mas vamos resolver então esta questão aqui. Vejamos que o fato de ele colocar, de ele arrazoar sobre essa questão, não quer dizer que Gamaliel era um cristão, um crente. Quer dizer que Deus usa qualquer pessoa para livrar o seu povo. Se você for olhar para trás, inclusive no Antigo Testamento, o povo de Deus foi livrado muitas vezes por pessoas que eram iníquas. Você pega os livros de Esdras e Neemias, o povo saiu de Babilônia e foi apoiado ali por reis que eram iníquos, por Ciro, por Artaxerxes, né? Por outros reis ao longo da história. O povo foi liberto ali porque Deus usou aquele que era o ímpio para libertar o seu povo. Então aqui o fato de Gamaliel arrazoar sobre isso, quer dizer, Gamaliel então ele era um cristão, ele era um crente. Não. O texto não está nos falando isso neste momento. Está falando apenas que ele ia arrazoar sobre esta questão. O versículo 35 fala: ele lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Então ele fala: pensem bem no que vocês vão fazer. Não é assim que os pais normalmente falam aos seus filhos que já acham que são independentes, que querem fazer algo e falam: não, eu tenho certeza que eu vou fazer isso, comigo vai dar certo isso. O pai ou a mãe fala: você tem certeza? Pense bem no que você vai fazer, olha as consequências que você vai ter. Aquele filho já cheio de si: eu sou maior de idade, eu já sou independente, eu já sei da minha vida, eu já trabalho. O pai ou a mãe fala: pense bem no que você vai fazer, vocês têm certeza disso? Gamaliel faz isso, é isso que ele está falando. Olha, pensa no que vocês estão fazendo, atentai bem no que ides fazer a estes homens. E aí ele remete a histórias que haviam acontecido anteriormente, ele apela para experiências anteriores, né? Voltando à ilustração aqui de um filho que vai falar que vai fazer uma coisa, fala: pense bem, meu filho, olha o que aconteceu com tal pessoa que fez a mesma coisa que você, olha o resultado que deu lá, preste atenção naquele outro caso, e naquele outro, e naquele outro. É isso que Gamaliel está fazendo. Pensem no que está acontecendo. Aí ele vai dar dois exemplos. Ele fala no versículo 36: porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e não deram em nada. Este Teudas, algum tempo antes, ele tinha se colocado como um profeta, até como um libertador do povo, e ali estava um momento de grande tensão na nação por causa do Império Romano. E ali então ele se autocoloca como Messias, como um libertador. Ele fala: vamos nos reunir como povo, peguem todos os seus bens, e Deus me revelou que nós vamos então chegar até o Rio Jordão, e o Rio Jordão vai se abrir para que nós passemos por ele e sejamos libertos de tudo isso que está acontecendo aqui. Então ele se autoproclama um Messias, um Salvador, e então o texto aqui nos fala que ele agrega a ele 400 homens, mas estes homens são impedidos de chegar até lá, são dispersos pelo exército. Teudas é aprisionado e decapitado, e aquilo ali acaba em nada, não vai à frente. Ele fala: presta atenção, olha o que aconteceu lá, aquilo lá não deu nada, veja o que aconteceu com eles. E ele cita uma outra experiência aqui ainda. Ele fala: depois desse levantou Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, que levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Então fala de um Judas Galileu que também se levanta como um libertador, que se levanta contra o Império Romano, contra os impostos do Império, e ele arrebanha muitas pessoas para si,
só que também são dispersos e mortos e acabam em nada. O argumento de Gamaliel aqui, olha, essas pessoas que se levantaram contra o império, que se levantaram contra a autoridade do Sinédrio, que se levantaram contra o nosso próprio povo aqui, acabou. Não aconteceu nada. No começo apareceu algo grandioso, mas agora acabou. Eles desapareceram, foram dispersos. Aí o versículo 38 vai falar: agora eu vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Nessa parte do texto é bom nós prestarmos bastante atenção no que ele está falando aqui, no que o texto está nos falando. Gamaliel está trazendo este princípio. Entretanto, nós precisamos compreender muito bem o que a Escritura nos fala sobre isso. O texto está nos falando, Gamaliel fala, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Ou seja, ele está falando, se não é de Deus, não vai acontecer, não vai prosperar. Se eles estão se colocando contra nós, e isso não é de Deus, não vai acontecer. Agora, se é de Deus, vai acontecer. Muito cuidado com isso, irmãos, porque muitas vezes este texto é interpretado e aplicado de forma incorreta. Porque muitas pessoas pegam esse texto e falam, se deu certo, então é de Deus. Se não deu certo aos nossos olhos, então não é de Deus. Percebam que este princípio aqui é o princípio que Gamaliel está falando, arrazoando com o Sinédrio. Não são os apóstolos, não é a autoridade apostólica quem está falando aqui, é Gamaliel quem está falando. Da mesma forma que se nós pegarmos algum texto onde Satanás está falando, a gente não vai falar, olha só, está escrito na Bíblia, então eu vou seguir isso aqui. Não é Satanás que está falando, está na Bíblia, não é Satanás que está falando. A Bíblia é inspirada, inerrante, mas nós precisamos compreender. Quem está falando? Tem autoridade apostólica? Foi um profeta? Foi Jesus Cristo? Ou foi um fariseu? Foi um saduceu? Foi um feiticeiro? Foi Satanás? Quem foi? Então o princípio que se traz aqui é, se não der certo é porque não é de Deus. Se der certo é de Deus. Este princípio, ele pode ter, em certo sentido, nós podemos aplicá-lo. Porque a igreja, se nós formos pegar aqui a questão de que ali havia uma formação da igreja, nós podemos dizer, se é algo que não vem de Deus, não vai acontecer. A igreja não vai se formar, a igreja não iria se formar, não iria acontecer. O cristianismo não iria se expandir. Aqueles homens iriam morrer em algum momento e aquilo ia acabar. Então, nesse sentido, a vontade de Deus seria cumprida sim. O fato de a igreja ir crescendo cada vez mais mostrou que a vontade de Deus seria cumprida. O que a Bíblia nos fala é que Jesus mesmo diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que nós não podemos pegar este princípio para várias coisas. Olha só, eu estava passando por um momento de dificuldade financeira e eu então vi que uma pessoa derrubou uma carteira no meio da rua e lá tinha R$2.000. Então eu vi que era a provisão de Deus, era de Deus. A pessoa estava ali na frente, mas eu pensei, é provisão de Deus. Deus me deu. Será que este é o princípio? Olha só, eu orei para Deus me dar da sua provisão hoje porque eu estava com dificuldade. Aquela pessoa derrubou uma carteira com R$2.000 aqui. Então isto é de Deus, porque deu certo. Será que este é o princípio? Ou vamos pegar uma outra questão de missionários, por exemplo, na tribo dos Aucas, uma história bastante famosa, onde os missionários vão lá e já nos primeiros momentos, quando eles estão lá, eles são martirizados. São mortos. Então não é vontade de Deus que aquelas pessoas sejam evangelizadas. Na verdade foi olhado de uma outra forma. As esposas desses homens que foram para lá
que foram mortos, elas vão lá e pregam o evangelho àquele povo. E muitos creem na palavra. Então nós não podemos pegar que não é de Deus o que aconteceu aqui. Começou a chover agora, então é vontade de Deus que eu não vá para a igreja. Nós começamos a mistificar as coisas. Aí esfriou, então não é vontade de Deus que vá para a igreja. Se fosse para eu ir para o shopping, não tem vontade de Deus. Se for para eu ir ao cinema, pode estar nevando, uma nevasca lá fora, eu coloco corrente no pneu do carro e vou no cinema. Mas se for para a igreja, não é vontade de Deus que eu vá para a igreja. Perceba que a gente acaba mistificando as coisas. Isso é de Deus, isso não é de Deus. A gente até brinca com isso. Fala, eu estava pensando em tal coisa. Então o pessoal fala, eu também estava pensando, então é de Deus. Ele não brinca com isso? Então o que Gamaliel fala aqui, ele tem um certo sentido, porque o que Deus faz, o que Deus fala vai se cumprir. Se Deus não é vontade de Deus, não vai se cumprir, mas não é tudo. O que acontece então que vai ser, é de Deus então. Outro exemplo, existem igrejas pregando teologia da libertação, teologia da prosperidade, teologias completamente antibíblicas. Existem seitas que estão lotadas, que tem milhões de pessoas. É de Deus? Mas tem milhões de pessoas, tem milhões de seguidores. É de Deus? Não é. Eu já vi, inclusive, desses pacotes de crescimento de igreja completamente antibíblicos. E de eu criticar bastante isso, e no próprio livro deles vinha escrito: não critique aquilo que Deus está abençoando. O fato de ter pessoas lá dentro quer dizer, olha, tem bastante gente aqui, então é vontade de Deus que a gente faça um show gospel aqui, que a gente faça uma baladona gospel, coloque jogo de luz aqui e faça um showzão aqui. Então isso é de Deus, está lotado, olha só, está lotado é de Deus. Se não está lotado porque não é de Deus. Se não tem muita gente porque não é vontade de Deus, vamos parar. É assim que os ministérios hoje em dia são pautados. Tem pouca gente, então não é vontade de Deus. Não vamos continuar com o ministério porque não é vontade de Deus. Por quê? Porque tem poucas pessoas? É vontade de Deus porque tem muita pessoa? Nós começamos a nos tornar místicos com relação a isso. Nós deixamos de olhar para a Escritura quando o próprio Senhor fala para Isaías: você vai falar para o povo e eles não vão te ouvir, e eles não vão crer, eles vão se endurecer ainda mais. Pensa que mensagem ele fala. Então nós não podemos nos apegar a esse tipo de fatos. Nós não podemos olhar para aquilo que está acontecendo e falar: não é vontade de Deus que eu faça isso, não é vontade de Deus que eu faça aquilo outro. O nosso principal norte, a nossa principal bússola é a palavra de Deus. Então existem coisas que nós devemos nos voltar mais para a palavra de Deus, né? Então o que Gamaliel fala aqui, olha, se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. É verdade? Nesse sentido ela perecerá, porque não é algo que como o povo de Deus, aquilo ali não iria o povo de Deus que pregava aquilo, que falava daquele Jesus, se não é de Deus, não vai acontecer algo do tipo de Deus fazer prosperar. Agora, se é de Deus, não podereis destruí-los. Se é de Deus, não vai acabar. Não vai acabar. Deus vai manter. Deus vai cuidar. O que acontece com os ministérios de crescimento de igreja, com as seitas, aquilo ali é algo voltado para aquilo que não é de Deus. Aquilo ali não é, isso aqui é sustentado por Deus. Aquilo ali é um engano. Aquilo ali é de falsos mestres, de falsos apóstolos. Aquilo não é de Deus. São seitas. São sectários, são pessoas que não pregam a palavra de Deus, é qualquer outra coisa fora o Evangelho. Aquilo não é o Evangelho, aquilo é enganação, aquilo não é a pregação genuína da palavra de Deus. E ele fala aqui,
não podereis destruí-los para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Não há forma de nós lutarmos contra Deus, contra a vontade de Deus. Percebe que em algum momento todas essas seitas vão acabar. Todas essas seitas vão sumir, vão desaparecer. Uma some, aparece outra, outra some, aparece outra. Algumas já são centenárias, milenares. Mas o Evangelho, com toda a perseguição que ele sofre, ele permanece. O povo de Deus. O Salmo 2 fala muito dessa questão de lutar contra Deus, de as pessoas se colocarem contra Deus. Ele fala que Deus ri dessas pessoas, que ele despreza essas pessoas que acham que elas podem lutar contra Deus. Ou seja, o princípio aqui de Gamaliel nesse sentido está certo. Nós não podemos lutar contra Deus. Nós não podemos ir contra Deus. Não há como nós lutarmos contra Ele, contra a vontade dEle. Aqueles que prosperam aos olhos humanos, como seitas, como movimentos heréticos que tem por aí, é uma prosperidade aos olhos humanos, mas não é aprovado por Deus. Então, aos olhos humanos, eles estão prosperando, mas não são aprovados por Deus. No fim das contas, tudo isso irá acabar e o que vai permanecer é o corpo de Cristo. O restante vai ser condenado, vai ser jogado fora. Então, o que Gamaliel coloca que ele tem certo sentido, falando que nós não podemos lutar contra Deus, mas também nós podemos entender o princípio de não é o que dá certo, o que dá errado, mas é nós entendemos o que a Bíblia está nos falando, o que é certo, o que é errado. Não, aconteceu isso, então não é para acontecer. Aconteceu esse problema aqui, então é a vontade de Deus que a gente não continue no ministério. Ou vieram mais 50, 100, 200 pessoas, então é a vontade de Deus que nós continuemos. Não, não é isso. É obediência, é temor, é desejo de servir a Deus, é de estarmos prontos a buscar a sua palavra. Então, de obedecermos a Ele e não a sermos levados por circunstâncias, por situações. Versículo 40. O texto lá nos diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, soltaram. Então eles chamam os apóstolos e os açoitam. Havia uma previsão na lei de que as pessoas poderiam ser açoitadas, pessoas que eram desobedientes em algum sentido, elas poderiam ser açoitadas com uma quarentena de açoites menos um, que fala ali, são 39. O próprio apóstolo Paulo fala que ele sofreu 5 vezes esse açoite, com chicotes, com couro de animal, eles eram chicoteados. Havia vários tipos de chicoteamento ali. O carrasco, se assim podemos dizer, ficava em cima de uma pedra, muitas vezes para ficar mais alto, e ele podia chicotear 13 vezes na frente e 26 vezes atrás. Então, em alguns momentos até tinham pessoas que não resistiam a esse tipo de açoite. Então, não era coisa pouca, gente. Imagina se tomar 39 chicotadas. Não é pouca coisa. Se você tomar uma, provavelmente, se você quando era criança já tomou alguma chicotada, você sabe que dói. Algumas pessoas quando eram crianças mais antigas tomaram chicotada. Isso acontecia muito, era comum até acontecer. Aí dói bastante. Pense 39 chicotadas. Ele não ia lá e não dava nas pernas, ele dava nas costas. Pra valer. Era para machucar mesmo, era para tirar couro. Então estes homens aqui são chicoteados com essa, prescrito na lei, lá no Deuteronômio capítulo 23, 25, fala isso, versículos 2 e 3. Eles são açoitados e eles falam: e vocês não falem mais nesse Jesus. Vocês vão ser daqui, vocês vão apanhar um pouco antes, mas não vão falar de Jesus. São intimidados novamente. Vejam que durante as semanas que nós estamos pregando que há esta intimidação para que não se pregue a palavra de Deus. Vocês vão ser chicoteados. Não pregam. Vão soltar vocês, não pregam. Então, vocês imaginem, eles são soltos depois das 39 chicotadas, ensanguentados, certamente, porque eles tiravam a roupa deles para chicotear. Não é como a história de alguns
irmãos que eu já ouvi que quando iam apanhar os pais colocavam uma calça extra para ir ser disciplinado. Não era assim, eles tiravam toda a roupa deles, ficavam com as costas lisas ali e mandava ver 39. Então pensa ali aqueles homens no calor do dia saindo ensanguentados, cheio de moscas em volta, e aquilo ali devia arder muito, né? Aqueles homens andando todos ensanguentados ali, sentindo dores, todo aquele desconforto que eles tinham, de pensar, poxa, eles poderiam pensar, será que isso é de Deus? Eles não poderiam pensar assim pelos fatos, pelo princípio? Já fomos presos, já fomos chicoteados, já fomos ameaçados, falaram que iam matar a gente. Será que vale a pena? Será que isso é de Deus mesmo? Não é verdade que muitas vezes a gente pensa isso quando a gente está pregando, poxa vida, as pessoas estão rejeitando o Evangelho, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso é de Deus? Será que Ele quer que eu faça isso mesmo? Poxa vida, olha só os apóstolos, o que eles passaram. Eles não contestavam se era de Deus. Veja o que eles fazem aqui. Veja o que esses homens voltam a fazer. Eles ordenam que eles não falem mais de Jesus. E o versículo 41 fala: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Eles não estavam lá, que delícia! Tomei 39 chicotadas, que beleza, vou fazer mais alguma coisa que eu quero tomar mais 39, maravilha, tá muito bom, é gostoso sentir essa dorzinha nas costas, esse sol batendo ali, essas mosquinhas aparecendo aqui e dando fazendo aquela coisinha assim, aquela coisa bem, soltando aquele sangue caindo pelas costas, gostoso, vou esperar cicatrizar aqui um pouco, depois eu volto lá que eu quero mais. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam se regozijando porque eles se sentiam dignos. O texto fala aqui que eles se regozijavam por terem sido considerados dignos de sofrer por causa de Jesus. Eles falam, eu sofri por causa de Cristo, por causa do Salvador, do Messias, eu sofri por causa dele. Nesses últimos dias, eu tenho ouvido de várias pessoas, já perdi vários amigos por causa de política. Já fui bloqueado no WhatsApp, já fui excluído por pessoas no Face. Tem pessoas que já não estão falando mais comigo e até me ameaçaram de pegar na rua. Eu vi até de irmãos falando isso. Teve algumas pessoas que me ameaçaram de me bater na rua por causa das nossas convicções políticas. Você não ouve de pessoas também que tem times de futebol, que tem todas as rixas, que marcam brigas, ou que um fica lutando contra o outro ali, falando algo e tal. Essas pessoas, elas se sentem bem fazendo aquilo. Falam, estou perdendo, meu amigo, mas eu mantenho a minha convicção, eu quero ser assim, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou assim, que minha posição política é essa, que eu sou liberal, que eu sou conservador economicamente falando, e eu sou contra o esquerdismo, eu sou contra aquilo outro, ou o meu time é esse, eu sou contra aquele outro time. E olha só, perdi tantos amigos. Aí eu comecei a me contestar sobre isso. Eu comecei a pensar, é interessante cada um ter uma posição política assim, mas quantos amigos será que nós perdemos por causa do Evangelho? Ou será que nós nos apequenamos, nos acovardamos quando é o Evangelho? Quando estamos falando de política e de futebol, nós nos agigantamos e falamos, eu sou desse time, eu sou dessa convicção ideológica, politicamente falando, eu creio dessa forma. Mas quando é sobre o Evangelho, não, acho que eu não vou me dispor com esta pessoa. Eu acho que nós devemos perder mais amigos por causa do Evangelho. Devemos sim. Porque eu não estou falando para você falar, pessoal, não quero mais ter relacionamento com você de amizade porque eu sou um cristão e você não é. Não é isso. Mas de você, assim como você fala de política e de futebol, com toda esta ousadia, com todo esse desejo, com toda esta convicção, você deve falar do Evangelho. E de você se sentir digno de sofrer por causa de Cristo. Assim como você se sente orgulhoso de falar, perdi uma amizade por causa das minhas convicções políticas.
por causa das minhas convicções ideológicas. Eu devo me sentir digno de perder a amizade de uma pessoa do mundo, falar, olha, aquela pessoa do mundo, ela não quer mais falar comigo, porque eu preguei o Evangelho para ela, porque eu falei de Jesus para ela, e ela não suporta ouvir sobre o Evangelho e sobre salvação, ela não suporta ouvir sobre pecado, ela não suporta ouvir sobre que o Messias um dia virá e de que ela vai para o inferno se ela não crer em Cristo. Nós não temos esta mesma dedicação muitas vezes, este mesmo orgulho. Nós não vestimos esta camisa de que meu Senhor é Cristo. Meu Senhor não é qualquer outro homem, o Senhor é Cristo. E foi isso que Jesus falou. Jesus falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim colocar irmão contra irmão, pai contra filho. Foi isso que Jesus falou. É isso que os apóstolos fazem, eles saem dali, eles estão alegres, não por terem sido chicoteados, mas por sofrerem por causa de Jesus, por causa do Evangelho, porque eles sabiam em quem eles criam. Não era uma convicção deles próprios, mas era uma convicção que vinha do Senhor, da palavra do Senhor, das promessas que vinham do Senhor. E eles saem de lá se regozijando, com os seus corpos cheios de feridas. E eles saem de lá e ao invés de eles irem descansar e falar, não vamos mais arrumar confusão com ninguém, porque nós já fomos presos. O anjo nos soltou, então aquilo foi um sinal de Deus. O próprio anjo foi soltar a gente, é para a gente não fazer confusão mais. Então ele nos deu uma segunda chance e a gente foi fazer confusão de novo. E fomos presos de novo, depois fomos chicoteados aí. Então vamos descansar. Vamos ficar neutros em cima do muro. Vamos ficar com a nossa convicção no coração, mas não vamos ofender mais ninguém com as nossas convicções. Não vamos perder a amizade. Vamos fazer até uma amizade com o pessoal do Sinédrio lá, já que nós somos bem vistos pela sociedade. O que eles fazem aqui? Todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eles saem de lá e eles vão pregar o Evangelho todos os dias. E eles não estavam fazendo isso em secreto. Fala que eles iam ao templo pregar. Eles não estavam escondidos. Eles estavam no templo pregando a palavra de Deus. Eles estavam perto das lideranças ali. Haviam multidões ali e eles iam pregar essas multidões no templo. Eles não se apequenaram. Eles não deixaram de pregar a palavra de Deus. Eles, por terem sido açoitados, eles se consideraram dignos de sofrerem por causa de Cristo, e o Cristo ia continuar pregando ainda mais. Nós estamos sendo perseguidos por causa de... Agora que eu vou pregar. Não é assim que a gente fala? Não é assim que o pessoal fala na política? Não, olha só, quanto mais falar mal do meu candidato, aí que eu vou falar mais dele. Aí que eu vou falar, que eu quero que ele cresça mais nas pesquisas. E o meu candidato, ele é igual massa de pão, quanto mais bate, mais ele cresce. É assim que o pessoal está falando. De Cristo. Então, quanto mais bater em mim, por causa que mais eu vou falar dele. Mas eu quero que o nome dele seja conhecido, porque eu sei que eu estou no caminho correto, porque as pessoas não amam a Cristo. E os apóstolos então pregam todos os dias no templo. E iam de casa em casa pregando. Esse é um papel nosso. De estarmos com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Aonde quer que nós estejamos, tenhamos oportunidade de pregar a palavra de Deus. Mas eu vou ser mal visto. As pessoas vão falar mal de mim. As pessoas não vão querer mais a minha amizade. É verdade. Isso deveria ser encorajamento para nós e não para nós desanimarmos. A nossa associação não é com o mundo. A nossa associação é com Cristo. Nós estamos no mundo para agradar ao Senhor e não ao mundo. Nós não estamos no mundo para fazermos aliança com o mundo, porque nós já temos uma aliança com Cristo. Você não está no mundo também para fazer confusão. Eu vou lá porque eu quero fazer confusão. Não, você não vai lá para fazer confusão. Você vai lá para pregar a palavra de Deus, para que o nome de Cristo seja conhecido. Pregar no templo e de casa em casa. E fala que eles não cessavam de ensinar
e de pregar Jesus, o Cristo. Eles não estavam lá pregando as suas experiências. Olha só, o anjo fez isso, fez aquilo outro, nos tirou da prisão, fizemos milagres. Eles estavam pregando a palavra de Deus, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Eles estavam falando sobre o Cristo. A palavra Cristo aqui quer dizer Messias, ungido, Salvador. Eles estavam pregando sobre salvação, não sobre experiências próprias. Não estavam lá para dar um testemunho. Vamos dar um testemunho aqui, irmão, sobre o que aconteceu conosco, sobre o que o anjo fez, sobre os milagres que fizemos, sobre o aleijado que andou, sobre o cego que viu, sobre aquele lá que fez tal coisa, sobre a pessoa que foi ressuscitada. Eles estavam ali para pregar sobre salvação em Cristo Jesus. Era por isso que eles eram perseguidos, por causa do Evangelho, por amar a Cristo, por reconhecer que Cristo é o Salvador. As pessoas não amam a Cristo. Elas podem até querer os benefícios do Evangelho, mas elas não querem a Cristo. Elas querem os benefícios do Evangelho, mas não querem o Evangelho. Não querem o Senhor. E o papel do cristão é pregar a palavra de Deus em todas as circunstâncias, em meio às perseguições. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para a situação. Os profetas não olharam para a situação. Jeremias não olhou para a situação. E olha o que ele sofreu. Se vocês lerem o livro de Jeremias e as lamentações de Jeremias, vocês vão ver o sofrimento dele. Isaías, os apóstolos, o que Paulo passou, o que Pedro passou. Nada disso foi freio para que eles deixassem de pregar o Evangelho. Eles continuaram pregando o Evangelho, apesar da fúria das pessoas, apesar da raiva que eles tinham deles. Eles continuaram pregando a palavra de Deus, pregando a Jesus, o Cristo. Todas essas coisas vão passar, tudo. Essas seitas, falsos profetas. O que vai permanecer é o Evangelho de Jesus Cristo, onde Cristo é o cabeça. A igreja do Senhor vai permanecer. O remanescente do Senhor, no fim das contas, vai permanecer. O restante será condenado. Nós estamos aqui para pregar este Evangelho, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Falamos, nós cremos que este é o Evangelho verdadeiro, que este é o único caminho. Não há outro caminho, e se você está seguindo outro caminho, você está indo para a condenação. Este é o Evangelho que enfurece, mas este é o Evangelho que salva. Este é o Evangelho que restaura. Este é o Evangelho que transforma corações. Não há outro Evangelho. Pregue este Evangelho, viva este Evangelho.